Esse ano de 2011, a franquia Resident Evil acabou de completar 15 anos de idade. E sem qualquer sombra de dúvida, a franquia Resident Evil é uma das mais conhecidas, uma das mais famosas do mundo dos games. E nesses anos todos foi uma franquia que, digamos, causou uma certa polêmica, que dividiu opiniões dos seus fãs pelos rumos que a franquia vem tomando ultimamente. A franquia nasce em 1996 com Resident Evil 1, normal. Foi o jogo responsável por popularizar, não criar, popularizar o estilo survival horror, que numa tradução simples é sobrevivência e horror, terror, enfim. Na minha humilde opinião, acho que esse é o melhor jogo da franquia. A proposta do jogo não é ser um jogo de ação, não é ser um jogo de tiro, não é uma plataforma, não é um adventure. Ele é survival horror. Não tinha como ter uma boa experiência a parte de ação do jogo, porque a câmera não ajuda para esse tipo de experiência, nem a movimentação do personagem. Então não tem como você realmente analisar o jogo como um jogo de ação, como muitos fazem. No jogo você tem que saber dosar, saber administrar a quantidade de munição, que é limitada. Se você pega no canto lá e gasta, não tem mais, o zumbi não vai deixar mais munição. São lugares específicos, você tem que saber dosar isso tudo. Até o final do jogo, se você usar, vai ter que se virar para salvar a mesma coisa. Tem um número limitado de Ink Ribbon, né? Ink Ribbon, sei lá o nome. E você tem que saber dosar o momento que você for salvar o jogo, porque se você gastar tudo, também vai faltar mais pra frente. A mesma coisa pra vida, limitada. Se você usar aqui e ali toda hora, acaba, você vai ter que se virar, vai ter que fugir, vai ter que... enfim, ou vai ter que começar do zero tudo de novo. A mesma coisa, claro, se você morrer e não salvar, beleléu, vai começar de novo. Então por isso, sem dúvida nenhuma, essa é a proposta do jogo, sobrevivência. E além disso, é claro, ele tem a sua temática de terror, de horror. Você está num lugar totalmente desconhecido, muitos mistérios, você vai ter que ler muito, fuçar muito, vai ter que fuçar aqui no canto, abrir gaveta, muito quebra-cabeça, você vai ter que pegar coisa aqui, levar lá, de lá, trazer aqui, senha, combinações, enfim. Essa é a proposta do jogo, é assim que você progredia no jogo. Foi um sucesso muito grande e não demorou muito para Capcom fazer a sua sequência, Resident Evil 2, que seguiu basicamente o mesmo caminho, só que agora num lugar novo, um estilo novo. Não é um lugar sinistro, é sim um caos na cidade, é uma sobrevivência em meio a um caos. Houve melhora na jogabilidade, houve melhora nos inimigos, foi acrescentado coisas aqui, houve melhoramentos ali, enfim, houve uma melhora, mas não houve uma mudança. Ele conseguiu manter a mesma essência do primeiro, sobrevivência. E claro, não muito diferente dele, Resident Evil 3 pegou bastante coisa já do 2, acrescentou mais algumas coisas, movimentação nova, novas armas, enfim. Acrescentou um super vilão que te persegue, aumentando, digamos assim, a tensão do jogo. Também teve melhoramentos, mas não houve mudança na sua essência. A vida continuava limitada, a munição continuava limitada, o save continuava limitado. Pois bem, e aí fechou um estilo de Resident Evil. Pelo que eu vi, pelo que dá pra perceber, não tem uma programação, não tem um planejamento da sua franquia. Eles fazem um e nem sabem como é que vai ser o segundo, só depois pensam como vai encaixar na história, o que eu acho que é ruim. Eu acho que um jogo do estilo do Resident Evil precisa ter um planejamento de começo, meio e fim, para ter uma coerência geral. Aí você me pergunta, como é que eu sei disso? Resident Evil 2 inicialmente seria diferente do que é. Não existia Claire Redfield. A companheira de Leon era Elsa Walker. E o jogo ele já estava num nível de desenvolvimento bem avançado. Dizem por aí que ele estava entre 70% a 80%. E por algumas coisas eles resolveram cancelar e fazer do zero de novo. Se eles terminassem e lançassem o jogo com essa nova personagem, a Claire não existiria. Provavelmente toda a história da franquia de Resident Evil tomaria outro rumo, seria uma coisa totalmente diferente. Caso você esteja curioso para saber como é que seria um pouco, vou deixar um vídeo aqui com algumas cenas desse jogo que foi cancelado. Pois bem, com Resident 4 a coisa foi mais ou menos por aí também. Inicialmente, Devil May Cry, para quem não sabe, foi inicialmente projetado para ser o novo Resident, mas como é óbvio, ficou uma coisa bem fora do padrão da franquia.
Eles pegaram, investiram, acabou criando uma nova e tá aí fazendo sucesso também. Só que eles também tentaram um outro método. Vou deixar aqui também outro gameplay do que seria Resident Evil 4, totalmente diferente do que a gente conhece hoje, com uma pegada mais dos Resident passado e que também não vingou e eles acabaram deixando de lado. Enfim, com o passar dos anos, acabou sendo desenvolvido o Resident 4 que a gente conhece hoje em dia. E esse novo estilo de Resident, ele já não é survival horror. A munição já não é algo limitado. A qualquer momento o inimigo pode deixar uma munição para você. A qualquer momento o inimigo pode deixar uma vida, uma arvinha, seja lá o que for para você. E pode deixar dinheiro para você comprar coisas. Save também é liberado, pode salvar quantas vezes quiser. E caso você morrer tem os checkpoints. Então não tem como considerar isso um survival. A câmera e a movimentação foi justamente para melhorar a experiência de tiro. Jogo de tiro, é um jogo de tiro, é um TPS, é um Third Person Shooter. A parte horror, terror, também já sofreu um pouco, mas continuou ainda mantendo um certo nível ali de tensão. Mas a proposta do jogo já mudou, não era você sobreviver, era você meter bala e progredir. Tinha alguns quebra-cabeça, os files já não tem lá aquela importância muito grande como tinha nos antigos. Você não precisa ficar fuçando tanto assim em busca de item, ele já brilha ali pra você, já mostra ali que tem alguma coisa. Ou seja, o 4 ele é ruim como survival horror, ele é ruim como um Resident, digamos assim. Só que ele é um excelente jogo de tiro, um excelente third person shooter. Shinji Mikami conseguiu dar uma renovada na franquia. Não que a última já estava saturada, porque existem poucos survival horror, mas ele quis colocar alguma coisa nova e foi feliz nisso. Ele conseguiu dar uma cara nova para a franquia. E aí chegamos no último, Resident Evil 5. É um jogo que soma a falta de planejamento que a franquia já mostrou desde o início. Mas a saída de Shinji Mikami teve problemas lá com a Capcom e ele acabou deixando a Capcom. Poderia se esperar uma coisa muito boa daí. Embora a pessoa que entrou no lugar de Shinji Mikami, Jun Takeuchi, trabalhou junto com o Mikami desde os primórdios, ele não é a pessoa que idealizou a franquia. Então o resultado foi um jogo que não teve nenhuma evolução se comparado ao jogo do mesmo estilo que é o Resident 4, a não ser graficamente e o multiplayer, porque fora isso não houve um acréscimo, quase nada de novo. Ele se resumiu apenas em atirar e andar, progredir, atirar, matar, atirar, vai pra frente, pega item, mata, mata, mata. E o que agrava é que nessa geração o que mais tem é jogo de tiro, seja ele FPS ou TPS. E querendo ou não, Resident ele é um concorrente desses. Ele não é mais um concorrente de um survival horror ou jogo de terror. E ele, como um jogo de tiro, ele é fraquíssimo. A concorrência para esse tipo de jogo hoje é muito grande. Então a coisa tá feia pro Resident 5. Por isso que comparado aos outros, Resident 5 teve uma recepção muito ruim. Antes você via pessoas desesperadas para sobreviver numa situação que a cada inimigo que você matava era uma vitória. Porque as pessoas realmente pareciam humanas. Oh my god! 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 Hoje vemos uma briga entre super-heróis e super-vilões, digno de sessão da tarde, né? A pessoa não se preocupa muito em matar, só se preocupa em sair bem na foto, em matar com estilo. Pirueta. Enfim, o que me entristece porque jogos de survival horror, de terror em geral, já estão raros e os poucos que temos acabam migrando para outro tipo de estilo. Então, só espero que a Capcom reveja seus conceitos, reveja que ela vai ter que bater de frente com muitos jogos fortes do estilo terceira pessoa. Quem sabe ela volte ao seu velho e bom estilo. Bem, é isso aí, galera. Se você concorda com o que foi dito, gostou do que foi dito, clique em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito e quer continuar acompanhando, inscrever no canal. Sempre digo isso, mas enfim, não custa nada dizer de novo. E claro, não esqueça de ver meus últimos 2 vídeos aqui, o Confessionário Gamer e a análise das análises. E te vejo no próximo vídeo.